Todo mundo aqui é substituível. Inclusive você. Especialmente você. Foi isso que Carlos Mendonça, diretor regional de uma multinacional farmacêutica, disse para Ana Beatriz Moreira na frente de 17 pessoas, numa sala de reuniões, numa quinta-feira de março. Ana tinha 8 anos de empresa. Ela era analista sênior de compliance e tinha acabado de questionar, com dados na mão, uma decisão que ele estava prestes a tomar. A resposta dele não foi técnica. Foi um tapa na cara. Todo mundo olhou para baixo. Ninguém defendeu ela. Ana engoliu seco e ficou calada. Menos de 24 horas depois, uma equipe de auditores da matriz na Suíça desembarcou no Brasil sem aviso prévio. E a primeira coisa que eles pediram foram os relatórios consolidados de compliance dos últimos 5 anos. Documentos que só uma pessoa na empresa sabia onde estavam. Documentos que só uma pessoa tinha organizado. E essa pessoa era a Ana. Se você quer ver como essa história termina, curte o vídeo, se inscreve no canal e fica até o final, porque o que aconteceu depois foi silencioso, profissional e absolutamente devastador. Ana, você precisa entender uma coisa. Todo mundo aqui é substituível, inclusive você, especialmente você. Não se ache indispensável por ficar guardando papelada velha. A voz de Carlos Mendonça ecoou pela sala de reuniões, como um tapa na cara. 17 pessoas testemunharam o momento exato em que Ana Beatriz Moreira, 34 anos, 8 anos de empresa, analista sênior de compliance, sentiu o rosto esquentar e as mãos gelarem ao mesmo tempo. Ninguém olhou para ela. Todos fingiram estar ocupados com notebooks, celulares, blocos de anotação, qualquer coisa que os impedisse de testemunhar a humilhação alheia. O silêncio que se seguiu foi daqueles que pesam no ar, constrangedor, sufocante. Ana engoliu seco, mordeu o lábio e abaixou os olhos para os papéis que tinha trazido, cheios de dados, de alertas, de evidências que ninguém ali queria ouvir. Ela não respondeu. Não havia resposta possível. Carlos já tinha virado as costas, voltando a falar sobre cortes orçamentários como se nada tivesse acontecido, como se acabasse de esmagar um inseto irritante. Mas para entender como Ana chegou naquele momento, sentada naquela cadeira, sendo humilhada publicamente por um diretor regional que mal sabia soletrar compliance, é preciso voltar uns anos. Ana entrou na farmacêutica BioHealth do Brasil em 2016, contratada como analista júnior, recém-formada em administração com especialização em auditoria. No começo, era só mais uma peça da engrenagem, alguém que recebia demandas, preenchia planilhas, organizava documentos. Mas Ana tinha algo que a diferenciava, uma memória técnica absurda e uma teimosia obsessiva com detalhes. Enquanto todo mundo tratava compliance como burocracia chata, ela enxergava padrões, inconsistências, riscos. Com o tempo, sem que ninguém percebesse direito, Ana se tornou a pessoa que sabia onde estava cada documento, cada registro, cada evidência dos últimos 8 anos de operação da filial brasileira. Ela criou sistemas paralelos de rastreamento, porque os oficiais eram uma bagunça. Manteve backups porque sabia que migrações de servidor sempre apagavam coisas importantes. Anotou tudo: reuniões, decisões, e-mails, porque um dia ela sentia. Aquilo ia ser necessário. E foi necessário. Naquela manhã de quinta-feira, 14 de março de 2024, Ana acordou às 6. Como sempre, tomou seu café olhando a chuva fina que caía sobre São Paulo e foi para o escritório no Itaim Bibi, sem imaginar que aquele seria o dia em que tudo ia explodir. A reunião estava marcada para as 9 da manhã. Reunião estratégica, otimização orçamentária, Q2 2024. Dizia o convite no Outlook. Ana sabia o que significava. Cortes. Sempre significava cortes. Ela entrou na sala de reuniões carregando uma pasta preta com relatórios que ninguém tinha pedido, mas que ela achava importante levar. Carlos Mendonça já estava lá, de pé, encostado na cabeceira da mesa, com aquele ar de quem comanda o espaço. Diretor regional, 40 e poucos anos, terno azul marinho impecável, relógio que custava mais que o salário anual de Ana. Ele tinha aquele jeito corporativo de falar muito sem dizer nada, de usar expressões em inglês desnecessárias,
de tratar subordinados como números em planilhas. Ana sempre achou ele perigosamente desconectado da operação real da empresa. A reunião começou. Carlos apresentou slides cheios de gráficos coloridos, mostrando oportunidades de eficiência operacional. Tradução: terceirizar compliance, cortar equipe interna, transferir processos críticos para uma consultoria externa mais barata. Ana ouviu calada por 20 minutos. Quando Carlos abriu para perguntas, ela respirou fundo e levantou a mão. Carlos, posso fazer uma consideração técnica? Ele olhou para ela com aquela expressão de quem já está irritado antes mesmo de ouvir. Pode, Ana, mas seja breve. Ela abriu a pasta, mostrou números, apontou. Cláusulas regulatórias da Anvisa que exigiam controles internos específicos. Explicou que terceirizar aqueles processos criava brechas de responsabilidade legal. Falou por 3 minutos, no máximo. Técnico, direto, embasado. Quando terminou, esperava algum tipo de debate profissional. O que veio foi o silêncio. E então a frase. A maldita frase que ainda ecoava na cabeça dela horas depois. Todo mundo aqui é substituível. Especialmente você. Ana saiu daquela reunião com as pernas bambas e uma sensação de vazio no estômago que não era fome. Era humilhação pura. Voltou para sua estação de trabalho. Uma baia cinza no meio de outras 20 baias cinzas. Monitores piscando. Telefones tocando ao longe. E ficou ali, parada, olhando para a tela do computador sem ver nada. 2 colegas passaram por ela. Desviaram o olhar. Todo mundo já sabia. Em empresas, notícia de humilhação viaja mais rápido que qualquer e-mail corporativo. Ana pensou em pedir demissão. Pensou em chorar. Pensou em voltar lá e gritar. Mas não fez nada disso. Apenas abriu suas pastas de arquivos, aquelas que ela organizava religiosamente há 8 anos, e continuou trabalhando, porque era o que ela sabia fazer. Às 14 horas, ela foi ao banheiro, trancou-se numa cabine e deixou escapar 3 lágrimas silenciosas. Depois lavou o rosto, retocou a maquiagem borrada e voltou. Ninguém percebeu. Ninguém nunca percebia a Ana, exceto quando precisavam de algo que só ela tinha. Naquela mesma noite, enquanto Ana estava em casa, deitada no sofá, tentando assistir qualquer coisa na Netflix para desligar a cabeça, algo estava acontecendo a 8.000 quilômetros de distância. Na sede global da BioHealth, em Basel, Suíça, um comitê de auditoria corporativa abria um dossiê confidencial, denúncia anônima, irregularidades fiscais na filial brasileira, possível subfaturamento, manipulação de relatórios de importação, inconsistências em contratos com fornecedores locais. O tipo de coisa que faz acionistas entrarem em pânico e reguladores baterem na porta. A decisão foi imediata. Auditoria surpresa, equipe internacional, acesso irrestrito, 0 aviso prévio. Na manhã seguinte, sexta-feira, às 7h15 da manhã, 3 auditores suíços e um advogado tributarista alemão desembarcaram em Guarulhos. Às 8h30, já estavam na recepção do escritório da BioHealth no Itaim Bibi. Carlos Mendonça recebeu a ligação da recepcionista, enquanto tomava seu 3º expresso do dia. Ele quase cuspiu o café. Carlos desceu, correndo as escadas. Nem esperou o elevador. O coração batendo descompassado, a gravata de repente apertada demais no pescoço. Quando chegou na recepção, viu os 4 de terno escuro, sérios, com aquela postura europeia de quem não está ali para a conversa. Herr Mendonça, disse o alemão, sotaque carregado. Temos autorização da matriz para auditoria imediata. Precisamos de acesso total aos registros de compliance, controles internos e documentação fiscal dos últimos 5 anos. Hoje. Carlos. Sentiu o chão fugir dos pés. 5 anos. Compliance. Controles internos. Ele mal sabia onde ficavam guardados os relatórios do trimestre passado, que dirá de 5 anos. Levou os auditores para a sala de reuniões, a mesma onde, menos de 24 horas antes, tinha humilhado Ana, e pediu 10 minutos para organizar o acesso aos sistemas. Mas quando sentou na frente do computador, a realidade o atingiu como um soco. Ele não fazia ideia de onde estava metade daquela documentação. Os sistemas oficiais tinham migrado 3 vezes nos últimos anos. Arquivos tinham sumido.
Backups estavam incompletos. Foi aí que alguém mencionou o nome dela. Roberta, do financeiro, sussurrou no ouvido de Carlos. A Ana tem tudo isso organizado. Ela sempre teve. Carlos sentiu uma mistura de alívio e pânico. Claro. Ana. A mulher que ele tinha chamado de substituível ontem. A mulher que guardava papelada velha. Ele pegou o telefone, discou o ramal dela com os dedos trêmulos. 3 toques. 4. Ela atendeu com aquela voz calma, profissional. Ana Moreira, Compliance. Carlos engoliu o orgulho. Tentou soar casual. Ana, bom dia. Olha, surgiu uma demanda urgente aqui. Auditoria da matriz. Precisamos dos relatórios consolidados de compliance dos últimos 5 anos. Você tem isso aí, né? Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou 3 segundos, mas que pareceu 3 horas. Então Ana respondeu, com uma frieza cirúrgica que Carlos nunca tinha ouvido na voz dela. Tenho sim, nos meus arquivos pessoais. Mas vai precisar de tempo para organizar e disponibilizar. São centenas de documentos cruzados. Posso começar a separar, se for realmente necessário. Se for necessário, Carlos quase gritou no telefone, mas se controlou. Os auditores estavam a poucos metros esperando. Ana, é urgente. Preciso que você venha aqui na sala de reuniões agora e traga tudo o que você tem. Ela respondeu com uma pausa calculada. Entendido. Vou precisar de acesso ao meu HD externo que está no armário trancado da sala de arquivos. E vou precisar de autorização formal por e-mail para compartilhar documentos com a auditoria externa, conforme protocolo de confidencialidade. Pode me enviar? Carlos respirou fundo. Protocolo. Autorização formal. A mesma Ana meticulosa de sempre, agora usando cada regra a favor dela. Ele digitou o e-mail mais rápido que conseguiu, apertou enviar e ficou ali, esperando. 15 minutos depois, Ana entrou na sala de reuniões carregando 2 caixas de arquivo e um HD externo. Ela cumprimentou os auditores em inglês fluente, algo que Carlos não sabia que ela falava. Apertou a mão de cada um e começou a explicar, com uma calma desconcertante, como estava organizada toda a documentação. Os suíços ouviram fascinados. Pela primeira vez em anos, alguém naquela empresa sabia exatamente do que estava falando. Ao longo daquele dia, Ana se tornou o centro gravitacional da auditoria. Cada pergunta que os auditores faziam, ela respondia com precisão cirúrgica. Onde está o relatório de importação de março de 2021? Ela abria uma pasta. Entregava o documento, já com post-its marcando as seções relevantes. Quem aprovou a mudança de fornecedor no segundo trimestre de 2022? Ela mostrava o e-mail, a ata da reunião, a assinatura digital, tudo. Carlos observava da porta, suando frio, percebendo lentamente que cada documento que Ana entregava contava uma história. E não era uma história bonita. Tinha e-mails dela alertando sobre riscos que foram ignorados. Tinha atas de reuniões, onde ela levantou inconsistências e foi mandada focar no operacional. Tinha relatórios que ela enviou para a diretoria e que nunca foram lidos. Os auditores começaram a fazer perguntas mais duras. Quem tinha autoridade para aprovar contratos acima de R$500 mil? Ana olhou para Carlos. O diretor regional. Um dos auditores anotou algo. E esses contratos passavam por análise de compliance antes da aprovação? Ana hesitou, depois respondeu. Deveriam passar. Mas frequentemente eram aprovados sem parecer técnico. O fim de semana foi um pesadelo para Carlos. Sábado e domingo, os auditores continuaram no escritório, revisando documentos, cruzando informações, fazendo chamadas para Basel. Ana foi convocada para trabalhar também, e aceitou, com aquela mesma cordialidade profissional e distante que estava deixando Carlos cada vez mais nervoso. Na segunda-feira de manhã, a bomba estourou. O relatório preliminar da auditoria foi direto. Falhas graves de governança, aprovação de contratos sem due diligence adequada, negligência sistemática de alertas técnicos da área de compliance e, o pior de tudo, evidências de que decisões financeiras questionáveis tinham sido tomadas sem respaldo documental apropriado. Nenhuma irregularidade criminal foi encontrada,
mas a bagunça administrativa era tão grande que a matriz decidiu agir imediatamente. Carlos foi afastado temporariamente para investigação interna. Todo mundo sabia o que significava. Às 10 da manhã, a notícia já tinha se espalhado pelo escritório inteiro. Ana estava na sua baia quando Roberta apareceu, em choque. Você viu? O Carlos foi afastado. Ana apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da tela. Não havia satisfação no rosto dela, apenas cansaço. Na quarta-feira daquela mesma semana, Ana recebeu um e-mail da vice-presidente global de compliance, direto de Basel. Assunto: convite. Apresentação para o board. O texto era curto. A diretoria global queria ouvi-la, pessoalmente, sobre recomendações para a reestruturação dos processos de controle interno na América Latina. A reunião seria na sexta, por videoconferência, com 12 executivos C-level. Ana leu o e-mail 3 vezes. Respirou fundo. Aceitou. Na sexta de manhã, ela entrou na mesma sala de reuniões onde tinha sido humilhada, mas dessa vez sozinha, de frente para uma tela gigante com rostos sérios de executivos europeus. Apresentou por 40 minutos. Falou sobre gaps sistêmicos, sobre a importância de ouvir quem está na operação, sobre criar canais reais de comunicação entre compliance e diretoria. Não mencionou Carlos uma vez. Não precisava. Quando terminou, o CEO da BioHealth, um suíço de cabelos brancos, disse apenas: "Thank you, Miss Moreira. This is exactly what we needed to hear." 3 semanas depois, Ana foi promovida a gerente regional de compliance para o Brasil. Carlos nunca mais voltou. Ela não comemorou, não espalhou a notícia. Apenas voltou ao trabalho, organizando seus arquivos, documentando processos, fazendo o que sempre fez. Porque no final, a vingança de Ana não foi destruir ninguém. Foi simplesmente provar, sem alarde, que competência silenciosa sempre vence arrogância barulhenta. 6 meses depois, Ana estava no mesmo escritório, mas tudo era diferente. Ela tinha uma sala própria agora, pequena, mas com porta e janela. Montou uma equipe de 5 pessoas. Gente que ela escolheu a dedo, que entendia que compliance não era burocracia, era proteção. A cultura começou a mudar, aos poucos. Reuniões onde antes ninguém ouvia a área técnica, agora tinha Ana sendo consultada antes de decisões grandes. Executivos que antes mal sabiam seu nome, agora pediam parecer dela. Ela não se tornou arrogante, não virou uma Carlos de saia. Continuou meticulosa, discreta, técnica. Mas agora, quando ela falava, as pessoas escutavam. E quando alguém novo entrava na empresa e perguntava quem era aquela mulher de óculos, que sempre carregava pastas organizadíssimas, a resposta era sempre a mesma. Essa é a Ana. Ela que segura essa operação toda. Não mexa com ela. Carlos? Ninguém mais falava dele. Sumiu do LinkedIn, sumiu do mercado. Algumas pessoas diziam que ele tinha ido para uma startup. Outras que tinha saído do país. Ana nunca procurou saber, porque a verdadeira vitória dela não foi a queda dele. Foi a prova viva de que quem faz o trabalho de verdade, quem sustenta a estrutura invisível de uma empresa, nunca é substituível. Pode ser ignorado, humilhado, subestimado. Mas quando a tempestade chega, é sempre esse tipo de pessoa que segura o barco. E essa é a história de como Ana Beatriz Moreira, analista de compliance que guardava papelada velha, provou que conhecimento, competência e integridade valem mais que qualquer cargo pomposo ou discurso corporativo vazio. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E se você já passou por algo parecido no trabalho, se já foi subestimado ou viu alguém competente sendo humilhado, conta pra gente nos comentários. Porque histórias como a da Ana precisam ser contadas. Elas lembram que, no final, quem realmente importa não é quem grita mais alto, mas quem faz o trabalho quando ninguém está olhando.